Boa noite, meus irmãos. Bem-vindos à Escola Jesus Cristo, no Grupo Emanuel, às segundas-feiras, às 18h30, quando fazemos uma breve reflexão como preparação para os passes e a reunião mediúnica, quando estamos lá na escola, e agora em quarentena, em isolamento, para o trabalho do estudo e da irradiação em benefício daqueles que necessitam. Preparando os nossos pensamentos para a prece, eu vou ler o texto que nos cabe analisar, sobre o qual refletiremos, que é o prefácio do livro Esperança e Luz, um livro de autoria espiritual de vários espíritos, psicografado por Chico Xavier, e que tem o prefácio escrito por Emmanuel. A esperança é o estímulo com que a divina providência marcou o crescimento e a elevação da vida. A luz do conhecimento é o poder da visão e da análise com que todas as criaturas estão dotadas da faculdade de discernir. A esperança é a força de compreender e de esperar. A luz aclara os caminhos que devemos percorrer, a fim de que nosso livre-arbítrio possa agir com a responsabilidade de nossas escolhas. A própria natureza nos proporciona lições na área de nossos afirmativos. A semente espera condições para germinar e oferece-nos a planta da espécie em que se configura. O embrião nascente espera crescer, aspirando a ser tronco. O tronco verde aguarda a formação das frondes, que lhe proporcionará a posição da árvore que deseja ser. E a árvore adulta mobiliza as suas energias para produzir o fruto que, após nascido, se desenvolve e amadurece, doando gratuitamente as possibilidades do plantio de outras árvores iguais a ela para o enriquecimento da natureza. Em síntese tão simples, temos uma noção de vida da criatura humana perante o mundo que lhe serve de temporária moradia e diante do próprio universo. Primeiramente, o espírito humano se prende à vida fetal. Nasce nas condições em que se encontra, trazendo consigo as qualidades ou os defeitos que procurou adquirir nas existências passadas. No estágio da primeira infância, anseia crescer e senhorear um corpo que lhe forneça oportunidade de expressar-se. Chegando à meninice, quer a posse da juventude. Atingindo a mocidade, sonha expandir as próprias tendências felizes ou infelizes. Aproximando-se da maturidade, a criatura caminha sob os impulsos da esperança, encontrando sempre diante de si o conhecimento ou a luz do bem e do mal, com o ensejo de reconstituir-se nas disciplinas e ensinamentos do bem ou descambar para as complicações e despenhadeiros do mal. Entendemos assim facilmente que a personalidade humana vive sob o estímulo da esperança nas estradas do conhecimento, que é a luz a desvendar-lhe o caminho, aprendendo que, em verdade, conforme a promessa das revelações divinas, a cada um será dado segundo as próprias obras. Uberaba, 19 de março de 1993. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, reunidos em Teu nome, Senhor, com a Tua permissão, refletindo sobre as palavras que nos vêm do plano superior, em função da misericórdia que sempre recebemos dos corações
abnegados, amorosos, que nos envolvem em sua luz, que nos envolvem em seu perdão, que nos envolve em sua compaixão, para que possamos fazer o exercício da esperança e do esforço para que tenhamos aclaradas as nossas mentes. Por isso, Senhor, sempre temos a agradecer tudo que recebemos das Tuas mãos, do Teu Evangelho sublime e da doutrina espírita, que se constitui aquele Consolador que Tu nos prometeste. Pedimos assim permissão para iniciar a nossa breve e simples reflexão da noite. Assim seja. Meus irmãos, segundo Emmanuel, nesse prefácio, nós vemos dois conceitos a respeito dos dois aspectos da nossa vida, da esperança e do conhecimento, a luz do conhecimento. Então, segundo ele, a esperança é um estímulo com que a providência divina marcou o crescimento e a elevação da vida. Realmente, sem esperança, nós não conseguimos olhar à frente. E como não conseguimos olhar, nós não conseguimos esperar e então não conseguimos caminhar. Então a esperança é colocada na nossa vida como realmente um estímulo, que a divina providência marcou o crescimento e a elevação da vida, para que nós não estacionemos sem achar de forma depressiva, triste, não confiante em Deus, na ajuda do alto, para que nós possamos sair da depressão. A esperança é o antídoto da depressão. Então e a esperança foi algo que realmente a divina providência colocou em nossa vida, para que nós possamos caminhar. E é a força de compreender e de esperar. Então, quem tem esperança tem o estímulo da divina providência e tem a força para compreender a situação que está vivenciando e esperar que as coisas melhorem, que sejam alcançadas novas etapas que vão surgindo à proporção que nós vamos caminhando. Então, é uma bênção a esperança colocada em nossa vida, um presente da divina providência. E a luz, segundo Emmanuel, que é a luz do conhecimento é uma luz na nossa vida, é o poder da visão e da análise com que todas as criaturas estão dotadas da faculdade de discernir. Isso é fundamental na nossa vida. Nós sabermos discernir o bem do mal, o caminho do atalho. Nós temos que saber discernir a sombra da luz, Então, essa é a função do conhecimento, a luz do conhecimento, para que nós possamos discernir. Então, ver, analisar e discernir. Chegar à conclusão do que é certo, do que é errado, de qual caminho devemos seguir, de como devemos agir, qual a nossa opção, porque nós temos a liberdade de optar. Nós temos. Nós vemos um ensinamento numa passagem do Evangelho em que Jesus
usa o verbo escolher. E esse verbo é importantíssimo na nossa vida. É quando ele está na casa dos seus amados amigos, Maria, Marta e Lázaro, e no desejo de agradar, de servir ao mestre, Marta, a mais velha, a que coordenava os serviços da casa, está atarefada, está preocupada em fazer o melhor para Jesus. E Maria, ao ver o mestre, ela sente necessidade de se aproximar dele e sentar-se aos pés dele para receber dele as palavras. E Marta acha que talvez nem dê tempo de fazer tudo que ela estava pretendendo, porque ela estava fazendo sozinha aquele serviço. E pede uma ajuda a Jesus. Senhor, mande que a minha irmã me ajude. Estou sozinha aqui fazendo tudo. E ao invés de Jesus advertir Maria, ele adverte Marta. Marta, Marta, estás ansiosa por muitas coisas. No entanto, Maria escolheu a boa parte, aquela que nunca lhe será tirada. Então, ele mostra o valor da boa escolha. Como que Maria analisou, viu, analisou e pôde discernir o que era mais importante naquele momento. Era lavar os pratos, era limpar o chão, a mesa, era fazer a comida, ou era beber as palavras de Jesus. Então, ela escolheu a boa parte, aquela que nunca lhe será tirada. Então, isso mostra que nós temos opções a fazer. Podemos fazer as nossas opções, como lembra aqui Emmanuel nesse prefácio, É o nosso livre-arbítrio, que, segundo Berthold, é o nosso maior privilégio e o nosso maior perigo, porque na maioria das vezes não sabemos escolher, Então, Emmanuel fala isso, que é o poder da visão e da análise, e que também, à luz do conhecimento, aclara os caminhos que devemos percorrer, a fim de que nosso livre-arbítrio possa agir com a responsabilidade de nossas escolhas. Então, com o conhecimento, com o poder de analisar, de discernir, ver, analisar e discernir, nós podemos escolher qual caminho seguir. Mas, ao escolher, nós assumimos a responsabilidade do que vamos encontrar naquele caminho. Isso está dito aqui, de maneira concisa por Emmanuel. Aclara os caminhos que devemos percorrer, a fim de que nosso livre-arbítrio possa agir com a responsabilidade de nossas escolhas. Então, depois que fazemos a opção, a responsabilidade das consequências, boas ou não, é nossa. A responsabilidade é nossa. Esse texto é uma lição de vida, Porque aí, logo depois, ele vai fazer metáfora, vai comparar isso que ele falou para nós a respeito da esperança e da luz do conhecimento com a natureza e vai chegando ao final mostrando que, assim como a natureza, o espírito humano também passa pela mesma situação, pelas mesmas situações, pelas mesmas etapas no seu desenvolvimento, desde que exista, desde que ocorra
a fecundação, que ele fala na vida fetal, desde a vida fetal. Então, é o desenvolvimento da nossa opção, porque muitas vezes nós optamos pela vida que vamos levar quando reencarnarmos, apesar de não lembrarmos, apesar de nos revoltarmos, apesar de reclamarmos, muitas vezes, mais do que imaginamos, a espiritualidade nos abre as opções para que nós possamos expiar as nossas culpas, pagar as nossas dívidas e progredir. Porque o nosso objetivo aqui na Terra é duplo, né? O nosso planeta é de provas e expiações. Então, a espiritualidade superior vai nos trabalhando, vai nos mostrando, quando merecemos, quando já temos algum discernimento, já vai nos mostrando o que nós vamos enfrentar no campo da expiação, do pagamento das dívidas e no campo da aprovação do nosso progresso, porque a lei de progresso existe, é uma das leis naturais, da lei de Deus, né? Então, Emmanuel vai fazendo essa comparação, né? Mostrando a natureza, a semente, o embrião espera crescer, o tronco aguarda a formação das frondes, então, até se tornar uma árvore e produzir o fruto que desenvolve, amadurece e dá oportunidade de outras árvores iguais, né? E assim também a criatura humana, como ele fala aqui, né? O espírito humano primeiro se prende à vida fetal, nasce nas condições em que se encontra, trazendo consigo as qualidades ou defeitos, então as nossas provas, as nossas expiações, a nossa tarefa, a nossa missão, junto a quem e com que profissão, fazendo o quê, né? E de acordo com as nossas aquisições das vidas anteriores, que não perdemos, né? E ele conclui assim, né, que entendemos que a personalidade humana vive sob o estímulo da esperança. Então, nós não estamos marcados para sofrer. Nós vivemos sob o estímulo da esperança nas estradas do conhecimento, que é a luz a desvendar-lhe o caminho. É muita benfeitoria, é muita bênção, é muita oportunidade, é muita misericórdia que nós recebemos de Deus, né? Nós temos a esperança e temos a luz do conhecimento, né? No livro Seara de Fé, existe uma mensagem de André Luiz intitulado Simplicidade. Essa mensagem é uma mensagem sobre o Natal de Jesus. E André Luiz termina a mensagem da seguinte forma: esse herói da simplicidade tem o nome de Jesus Cristo. Seu poder cresce com os séculos e a sua mensagem, ainda hoje quanto sempre, é a esperança dos povos e a luz das nações. A esperança dos povos e a luz das nações. Essa mensagem é tão bonita, intitulada Simplicidade, uma mensagem sobre o Natal, né? E de André Luiz, que há alguns anos atrás, ao ler esse texto, eu fui levada a fazer algumas reflexões por escrito, com base nesses conceitos de André Luiz, né? Sobre Jesus, ele vem falando, né? Sobre Jesus, sobre a mensagem de Jesus, e termina desta forma, né? Sua mensagem desde sempre, né?
cresce com os séculos, é a sua mensagem. Ainda hoje, quanto sempre, é a esperança dos povos e a luz das nações. E quando ele termina isso, nos leva a fazer uma análise, né? Como ele é a esperança dos povos e a luz das nações. E eu trouxe aqui alguns parágrafos do que, na hora em que eu acabei de ler, eu fui levada a escrever, né? Uma reflexão minha, que nunca mostrei a ninguém, mas é uma coisa simples, mas eu queria passar para os irmãos, né, essa questão da luz, a luz das nações. Eu fiquei pensando, o que tem de referência à luz em relação ao nascimento de Jesus? Primeiro, eu lembrei do livro Emanuel, de autoria de Emanuel, quando ele fala que com o nascimento de Jesus houve uma comunhão direta do céu com a terra. Então, essa comunhão a gente já imagina, né, uma iluminação, né, um aclarar, né, de ambiente, né? Pois Jesus é a manifestação do amor de Deus e a personificação da sua bondade infinita. É a luz que chega à terra. E aí eu me lembrei de Lucas, capítulo 2, versículo 29, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Na proclamação aos pastores, resplendor, né? O irmão X também, a respeito desse mesmo capítulo de Lucas, fala que uma estrela estranha rutila no firmamento. Rutila, é o esplendor, né? E nós da Escola Jesus Cristo conhecemos um hino maravilhoso composto pelo professor José Medeiros Correia Júnior, né? Uma estrela no céu resplandeceu. É a Estrela dos Magos, de autoria do professor José Medeiros Correia Júnior, né? Na noite constelada, uma estrela no céu resplandeceu. Então, existe, é lógico, muito mais, né, muito maior número, referências ao nascimento de Jesus, comparando, fazendo referências com a luz. E ele mesmo, no Evangelho, quando ele fala de si mesmo, como fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala que ele é a luz. Assim como ele fala que ele é o pão da vida. E ele fala para os discípulos também, né? Para que eles sejam o sal da terra, a luz do mundo, né? Para que eles também possam discernir bem e sempre o caminho que é ele, né? Que o conheçam com o caminho e não como prestes a se despedir, né? Para onde eu vou, vós não podeis ir, e os discípulos ficam um pouco atordoados, né? E Filipe e Tomé se dirigem a ele, né? Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? E Jesus fala, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E Filipe fala, não estou me lembrando se é Filipe ou Tomé, mas eu sei que foram os dois, né? Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. E ele lamenta Jesus. Há tanto tempo estou convosco e tu pedes, mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Ninguém vem a mim senão. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é a luz, né? Jesus é a luz que veio para as trevas,
que veio clarear a nossa treva. Essa é a grande renúncia de Jesus, a grande paixão de Jesus, né? O grande sofrimento descer de onde ele estava, né? E está, né? Trazendo a luz à terra. Um mundo de trevas, um mundo escuro. A gente vê uma descrição da terra no livro Renúncia, um romance de Emmanuel, quando Alcione insiste em reencarnar e é descrita a ida dela em direção a um ponto escuro para começar a se elaborar a reencarnação dela, processo que durou 10 anos para ela conseguir reencarnar nesse ponto escuro, né, do universo, que é a Terra, onde nós habitamos, né? E eu ainda lembro, né, porque existe essa observação, que a chegada da luz à Terra encontrou o domínio da sombra, expressa pela ignorância, tirania, escravidão, crueldade, orgulho, ambição, miséria e indiferença. E essa indiferença, segundo Jim Bishop, o dia em que o Cristo nasceu, foi amenizada quando compensada pela solidariedade da mulher do estalajadeiro em Belém, que oferece a José e a Maria a opção do estábulo como local para o nascimento do Filho de Deus. Então, há aquele contraste, né, da luz com as sombras, né, com as trevas. E, lógico, que a sombra começa a agir, começa a atuar, né? Nós sabemos disso, né? Porque a sombra reconhece a luz. A sombra reconhece. Nós vemos um espírito, né? Sofredor, obsessor, né? Que fala para Jesus: bem sei quem tu és, o Cristo, Filho de Deus. A sombra reconhece a luz, né? E muitas vezes começa a lutar, a tentar vencer, a tentar cobrir a luz com as suas trevas, né? Então nós encontramos muitas atitudes através do preconceito, né, de alguns, a indiferença, da ira de Herodes, que, segundo Emmanuel, foi o primeiro grande obsidiado que Jesus encontrou na sua chegada à Terra. O primeiro, fora todos os outros, né? Então, nós vemos que Jesus, na sua luz, trazendo o conhecimento para nós, porque como que ele nos iluminou? Com seu amor, com a sua misericórdia, com as suas lições de perdão, de fraternidade, de caridade e com o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ele faz várias revelações para nós. A primeira revelação foi a revelação, assim, primeiro que eu digo em termos de importância, vamos dizer assim, foi a respeito de Deus. Que Deus era Pai, que Deus é Pai. Essa revelação de Jesus, que Deus não é aquele rei, aquele tirano, que fica anotando os nossos erros para depois nos castigar, que é um pai de amor, um pai compassivo. E através da parábola do filho pródigo, ele narra
a nossa trajetória e o nosso encontro, quando nos encontrarmos verdadeiramente, entrarmos na casa do Pai, né? Então, essa revelação é uma revelação básica para que nós possamos mudar todo o nosso conceito a respeito da nossa vida. Deus é Pai. Deus é Pai. E através de Jesus, né, nós vamos começar a conhecer. Na casa do Pai há várias moradas. Ele vai mostrando, né, vai revelando muita coisa. As verdades que compõem a sua verdade. E perto dele voltar ao Pai, ele não nos deixa órfãos. Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará. Ele tinha certeza que o seu pedido seria atendido. E ele vos enviará um outro Consolador. Que outro Consolador é esse? Nós sabemos, a doutrina espírita, né? Que nos revelaria todas as coisas, né? Nos faria lembrar de tudo que ele, Jesus, né, nos houvera dito. Porque depois de tantos séculos, nas nossas encarnações, nas nossas tendências inferiores, nós iríamos esquecendo, como realmente esquecemos. Então vem a doutrina espírita, que é o prometido, o Consolador prometido, que nos consola por quê? Por que é um Consolador? Porque nos consola trazendo a verdade, explicando que as nossas dores têm uma causa justa e um fim útil. Então isso é um consolo para nós. Isso é um elemento que trava a nossa revolta. Nós não perguntamos mais por que eu estou sofrendo isso. Nós travamos essa pergunta, porque a doutrina espírita nos revela, nos mostra, né, que nas nossas dores tem uma causa justa e um fim útil para o nosso progresso. É o nosso pagamento e o nosso progresso. Então, meus irmãos, nós também temos as nossas sombras, ainda temos, né? Também ainda somos estalagens repletas de interesses inferiores. Também não oferecemos lugar à chegada daquele que é a esperança dos povos e a luz das nações. Ainda somos corações herodianos. Mas, apesar de dominados, né, pela ambição, pelo egoísmo, pelo orgulho, pelos interesses outros que não são a verdade, o amor, né? Nós ainda contamos com o amor de Jesus. Ainda contamos com a insistência de Jesus. Jesus não desiste de nós. Jesus confia. Existe um texto, que eu não estou me lembrando o título, em que Emmanuel fala que se Jesus não confiasse em nós, ele não teria vindo à Terra. Ele confia na nossa redenção. Ele sabe que nós vamos chegar lá. Então, não vamos perder tempo. Se ele sabe que nós vamos chegar lá, e se ele trouxe todas as armas para que nós possamos lutar contra as nossas sombras, vamos apanhar essas armas, né? E vamos lutar. Lutar, estabelecer um bom combate, né? E transformar esses corações herodianos que ainda possuímos por corações como o de Simeão, né? Um justo, aquele que foi pelo Espírito ao templo, né, e reconheceu Jesus como Messias e agradeceu: Senhor, despede em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a salvação. Que a gente possa reconhecer realmente Jesus como a nossa salvação. Jesus é a nossa salvação. Por isso, ele
recebe o nome de Salvador. Jesus é o nosso Salvador, mas o nosso Salvador através das suas lições para que nós possamos realizá-los, realizar esses ensinos. Então, meus irmãos, que a gente possa, nas estradas aí, né, que estamos seguindo, do conhecimento oferecido por Jesus, esse conhecimento, porque ele abriu o conhecimento para nós, né? Nós vamos aprendendo a viver sob o estímulo da esperança, a viver agradecendo esse dom, agradecendo essa conquista que nós podemos realizar, que é manter a esperança dentro dos nossos corações. Então, que Ele nos abençoe, que os bons espíritos possam realmente estar presentes em nossas vidas e agora Senhor Jesus, agradecemos a bênção desta hora e pedimos, Senhor, que possamos manter em sintonia com a espiritualidade superior para que recebamos as Tuas bênçãos, Senhor, para que possamos ter as nossas feridas balsamizadas por Tuas mãos divinas. Que os Teus mensageiros, operários do bem, possam realizar o seu trabalho sem que nós causemos e apresentemos obstáculos à sua ação. Guarda-nos, Senhor, na Tua doce e santa paz e despede-nos. Assim seja.